história de hoje. Na aula de hoje, nós iremos iniciar uma nova unidade do nosso livro didático. Iremos iniciar a unidade 4. O tema da unidade é Navegando, Navegando. Nessa unidade, nós vamos falar aí sobre a fundamental, formação do nosso país. Nós vamos falar sobre as chegadas dos portugueses no ano de 1500. Na unidade 3, nós estudamos sobre o quê? Sobre as chegadas dos povos antigos, não foi? Sobre os grupos humanos antigos. E a partir agora da unidade 4, nós vamos ver aí como foi a chegada dos portugueses às terras onde hoje forma o nosso país. Abram aí nas páginas 20 e 21, que parte da história do Brasil está sendo encenada aí nessa peça de teatro? Os indígenas e os portugueses. Exatamente. Dos portugueses. Exatamente. Os indígenas que aqui já estavam e a chegada dos portugueses. O que vocês sabem para me dizer sobre a chegada dos portugueses ao Brasil? O que vocês já conhecem sobre isso? Uma coisa eu tenho certeza que vocês sabem. Qual foi o ano que os portugueses chegaram ao Brasil? 1500. Quando eles chegam, eles descobriram o Brasil? Não. Quando eles chegavam, já tinha gente aqui? Sim. Quem já estava aqui? Sim. Os indígenas. Então, na página aí 22, aí na página 22, nós vamos falar sobre quando começa a história do Brasil. Abram comigo, acompanhem a leitura e a explicação. Quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, viram que esta terra era habitada por diversos grupos Indígenas. Por que será que os navegadores portugueses decidiram realizar as viagens marítimas e explorar diversos cantos do mundo naquela época? Por que empreenderam essas viagens? Como eles chegaram ao Brasil? Como era a vida em um navio nos séculos XV e XVI? Algum outro povo também se aventurou a desbravar rotas desconhecidas? Alguém aí sabe as respostas para essas perguntas? Sim ou não? Sim. Sim? Vocês já sabem tudo isso aí? Não. Não. Nós vamos descobrir juntos a partir de agora. Vamos lá. Aí vocês estão vendo uma obra de arte que retrata o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro. Para a gente estudar aí como foi o processo da expansão marítima portuguesa, nós vamos utilizar a partir de agora o conceito de século. O que é o século? Ele é aí a representação dos períodos de 100 anos, ou seja, um século corresponde a 100 anos. E uma década corresponde a quantos anos? 10 anos. E um milênio? 1000 anos. Muito bem. Vocês sabiam que os séculos, eles são representados por algarismo romano e não por algarismo arábico? Quem sabia disso? Sabiam? Então, os algarismos romanos, eles são representados por 7 letras. Alguém pode me dizer um exemplo de letra de algarismo romano? Qual? O V e o... Alguém falou aí, o X. São, alguns exemplos. E me digam, então, um exemplo de algarismo arábico. 1. Muito bem. Então, hoje, nós vivemos no século 21, que teve início em 2001. O século 21 vai terminar no ano de 2030.
2100, exatamente. Começou em 2001, vai terminar em 2100, porque ele é contado a cada 100 anos. Nesta unidade, vamos estudar sobre a chegada dos portugueses na América no final do século XV e sobre o início da colonização do território que conhecemos hoje como Brasil. Vamos iniciar conhecendo as motivações que levaram os portugueses a navegar. Olha só, preciso que preste atenção na explicação. Abra o livro na página 23. Tem aluno disperso, eu preciso que me acompanhe. Já eu vou tirar as dúvidas. Agora eu estou fazendo a explicação. Tudo bem? Vamos virar para frente. Guardar aquilo que não corresponde à nossa aula e vamos lá. Por que navegar? Em meados do século XV, o governo de Portugal passou, lá, número 4, letra A organizar expedições marítimas para tentar encontrar uma rota marítima pelos oceanos Atlântico e Índico para chegar à região das Índias e assim participar do comércio de artigos de luxo que acontecia por lá. Então, por que eles resolveram navegar? Para chegar às Índias, que são aí, o termo que eles usam, os europeus usavam no passado para se referir às regiões da Ásia. Então, as Índias é o termo que os europeus usavam no passado para se referir às regiões da Ásia, para poder participar do comércio de luxo. Então, por que navegar? Para participar do comércio de luxo. Entre outros produtos eram comercializados na região das Índias, estavam lá, quais são os produtos? Porcelana, seda, algodão, joias, madeiras e principalmente as especiarias. Muito bem, Júlia, está acompanhando a explicação, está de parabéns. As especiarias tinham grande valor na Europa. Está escrito aí o que são especiarias. Alguns anos depois, os portugueses teriam iniciado suas expedições marítimas. O governo da Espanha também começou a organizar expedições pelo Oceano Atlântico. Então, quais foram os primeiros povos a fazerem expedições marítimas? Os portugueses ou os espanhóis? Portugueses. Depois dos portugueses, foi o governo da onde que resolveu fazer? Da Espanha. Muito bem. E por que no século XV embarcar em um navio? Vamos retomar aí. Por que no século XV embarcar em um navio em busca de novos caminhos era uma grande aventura? Porque o Oceano Atlântico ainda não era totalmente explorado. O mundo conhecido pelos europeus até então resumia-se a algumas partes da e da. Eles ainda não sabiam da existência da América, da Antártica e nem da Oceania. Olhem aí então, lá no século XV, eles não sabiam que tinha aí os outros continentes. Eles só conheciam partes da África e partes da Ásia. Por isso, os navegadores europeus tinham de se preparar para explorar caminhos e regiões até então desconhecidos por eles. Então, eles não estavam indo a um local onde eles já conheciam. Não, era um local desconhecido por eles. As expedições marítimas europeias pelos oceanos ficaram historicamente conhecidas como Grandes navegações. Então, se eu perguntar a vocês o que eram as grandes navegações, quais seriam as respostas? Só acompanhar o livro. As expedições marítimas europeias. Muito bom, que eram feitas pelo oceano. Exatamente, Miguel, parabéns. Olhem aí a representação
cartográfica marítima feita em 1583. Muitos, né, é um exemplo dos mapas ilustrados com criaturas marítimas que simbolizavam os medos dos navegadores diante dos mistérios do oceano. Quem me perguntou assim, tio, o que é isso aqui? Foi o Cauã Rafael, não foi? Então, tudo para eles era desconhecido. Então, na hora de fazer a representação de como era andar aí por esses oceanos, haviam espécies que causavam medo. Então, eles desenhavam aí como eles acharam que eram, dependendo do que eles tinham visto. Entendeu? Oi? Eu acho que eles achavam que a Terra era plana, né? Eu acho. Então, nessa época tudo era achismo, porque depois que veio por estudo aí, eles iam, né, conhecendo, ia estudando, aí de lá pra cá, tudo vem se aprofundando e a gente vem tendo novos conhecimentos. Como, por exemplo, eu acabei de dizer que eles só conheciam parte da Ásia e parte da África. Esses são peixes? São criaturas marítimas que simbolizavam os medos dos navegadores. 24. Os portugueses e os outros povos da Europa, da África e da Ásia já faziam viagens marítimas de curta distância antes do período das grandes navegações. Para conseguir as especiarias do Oriente, os comerciantes utilizavam as rotas comerciais do mar Mediterrâneo, além de rotas terrestres. Essas rotas também eram usadas por diversos outros povos desde os tempos antigos. A partir de 1453, essas rotas marítimas, principalmente as do mar Mediterrâneo, passaram a ser disputadas por turcos, genoveses e venezianos. Naquele contexto, sair da Europa e chegar até as Índias pelas rotas das especiarias começou a se tornar algo muito caro e difícil. Foi assim, então, que Portugal começou a investir em pesquisas para encontrar uma nova rota marítima pelo oceano para chegar às Índias. Jogo rápido. Com base no texto dessa página, é possível concluir que o governo de Portugal não tinha interesse em chegar às Índias porque as rotas das especiarias estavam sendo disputadas por outros povos, ou, no contexto das grandes navegações, o governo de Portugal pretendia chegar às Índias por um novo caminho marítimo. Desse modo, os portugueses poderiam continuar participando do comércio de artigos de luxo e de especiarias. Sim. Primeira ou segunda opção? Segunda. Marquem aí a segunda opção. Então, o que aconteceu foi que as viagens de rota marítimas começaram a ficar muito disputadas. Então, os portugueses disseram que não quero mais. Está muito disputado, vou deixar para lá. Ou eles começaram a procurar outras formas, outras rotas marítimas. Começaram a procurar outras rotas marítimas. Então, Um navio de um país se encontrasse com outro, eles brigavam? não, só que se hoje o navio ele já demora, né, para poder navegar, você imagina naquela época, se chegasse todo mundo no mesmo caminho, no mesmo momento, quanto tempo isso não demoraria, né? Então, na atividade complementar de hoje, quando os portugueses chegaram ao Brasil? 1500. Como chamamos o período marcado? Espera a tia acabar de ler. Como chamamos o período marcado a cada 100 anos? Letra A, século. Os séculos são representados por algarismos romanos e arábicos, arábicos ou romanos? O governo de Portugal passou a
partes da Ásia e as várias turmas, só um momento. As várias regiões da Ásia. E letra B, as expedições marítimas europeias pelos oceanos ficaram historicamente conhecidas como Grandes navegações! Exatamente. Grandes navegações. Então, aí está a atividade concluída. Para vocês que estão aqui na turma, para vocês que estão em casa também, a tia fez tudo passo a passo junto com vocês, para que vocês também consigam responder. Na página 24 vai marcar aí a segunda opção, número 1, quando os portugueses chegaram ao Brasil, letra B, 1500, como chamamos o período marcado a cada 100 anos, letra A, século. Os séculos são representados por algarismos romanos, letra C. E o complete, o governo de Portugal passou a organizar expedições marítimas para tentar encontrar uma rota marítima pelos oceanos Atlântico e Índico para chegar à região das Índias. B. As expedições marítimas europeias pelos oceanos ficaram conhecidas como Grandes navegações. Então, já que o assunto da aula de hoje é grandes navegações, o que são grandes navegações? As expedições marítimas europeias pelos oceanos. Não, as expedições marítimas europeias pelos oceanos. São o quê? Grandes navegações. Tudo bem? Alguém tem dúvidas? Não. Então terminem aí de responder. Vocês que estão em casa, concluam a atividade, respondam tudo com bastante atenção. Assim que tiver tudo respondido, me envie as fotos aqui pela plataforma. Um grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.